Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava-lhes alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham a lamber-lhe as chagas. Aí Jesus começa aqui: e aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado por quem? Diz aí no texto: pelos anjos para o seio de Abraão. Aqui a gente já abre um parênteses. Por que o texto está dizendo que os anjos levaram Lázaro para o seio de Abraão? Porque antes da morte e ressurreição de Cristo, existia um local de fato nas profundezas da terra chamada seio de Abraão. Se você for ler o texto, o Lázaro pede para molhar a língua dele e até se comunicar, mas ele fala: olha, tem um grande abismo entre nós, e esse abismo é que separa. Então de um lado ficava o seio de Abraão, onde estavam os salvos que morreram crendo nas Escrituras. Janes, mas a salvação não só é Jesus? E quem disse que o Velho Testamento não anunciava Jesus? Anunciava. Eu contei essa história sábado aqui, vocês vão lembrar. Uma senhora foi na Índia pregar o Evangelho, só que quando ela chegou lá já estava tendo uma grande perseguição. E ela decidiu sair antes que algo pior acontecesse. Só que antes dela sair, ela pegou um Novo Testamento, um Velho Testamento, um Velho Testamento pequenininho, e deu para essa senhora que não sabia nada acerca de Jesus, não sabia nada. E ela pegou aquele testamento e deu para aquela senhora, e ela foi embora e deixou lá. Depois de algum tempo ela volta naquela aldeia e ela encontra aquela mulher que ela deu aquele Velho Testamento para a mulher ler. E ela perguntou: você lembra do livro que eu lhe dei para você ler? Eu falei: sim. Você leu ele todo? Ela disse: sim, eu li. E ela ficou admirada, porque ela leu praticamente o Velho Testamento inteiro, e em pouco tempo. E ela disse assim: se você leu, então me diga o que você entendeu. Aí a senhora responde para ela assim: eu entendi, pelo que eu li, que está vindo alguém. Fala se não está falando de Jesus. O Velho Testamento prega Jesus, só que através de figuras. A Bíblia fala que Moisés viu o dia do Senhor e se alegrou. Que dia do Senhor? O dia da redenção, da cruz. Então o Velho Testamento prega. Então quando Jesus não havia morrido e ressuscitado, quem morria? Crendo na mensagem dos profetas, crendo na vinda desse Messias, que Paulo lá em Gálatas capítulo 4 fala, a mensagem da fé que foi pregada antes da lei em Abraão. Eles morriam e iam para o seio de Abraão, estavam lá, e eles ficavam lá. É isso que o texto está querendo dizer: levado pelos anjos para o seio de Abraão, verso 22. Aí diz assim: e morreu também o rico e foi sepultado. E morreu também o rico e foi sepultado. Só que o texto, no versículo 23, diz assim: e no inferno. Ou seja, existia lá nessa região um local chamado seio de Abraão, onde estavam os salvos, e um outro local separado por um grande abismo, onde estavam todos aqueles que morreram sem acreditar nas Escrituras, na vida desse Messias, e viver a sua vida de forma esplêndida como o rico viveu. Aonde esse homem estava? Num local chamado Hades, ou Sheol. Por quê? Porque no Velho Testamento é Sheol, no hebraico, e no grego, no Novo Testamento, é Hades. Mas as duas palavras querem dizer a mesma coisa. Quer dizer o quê? Um local de tormento inicial. Ou seja, o corpo morreu, mas o espírito e a alma estão nesse local de tormento, experimentando os primeiros tormentos que ainda virão, porque o lago de fogo não foi inaugurado ainda, que nós chamamos de Geena. Está na Bíblia isso, tá? Geena é o lago de fogo. Hoje não tem ninguém no lago de fogo, mas a Bíblia fala que Satanás vai ser jogado no lago de fogo. Misericórdia, né? Nós não queremos saber desse negócio de lago de fogo, nós queremos saber do céu, né? Diga assim: eu quero saber do céu. Então vamos lá, vamos continuar. O rico estava onde? No inferno, diz o texto. Olha aí, o versículo 23. E no inferno ele ergueu
os olhos. A primeira coisa que eu quero falar para você é que o rico estava no inferno com o seu espírito e a sua alma. E não é porque, pastor Albi, ele morreu e foi para o inferno que ele não está consciente do que está acontecendo. É esse o problema. A gente pensa que uma pessoa morreu e porque ela morreu acabou a existência dela. Ela está ali dormindo até o arrebatamento acontecer. E não é isso que a Bíblia fala. Não é isso que a Bíblia fala. Nós vamos falar um pouco mais na frente sobre Apocalipse capítulo 6, verso 19 e 7, 19, sobre os santos que morrem e vão direto para o trono de Deus. Ou seja, por esses versículos você entende que quando um salvo morre, essa pessoa, ela morre no seu corpo, mas o seu espírito e a sua alma vão direto de encontro com o Senhor e vão para o paraíso. É por isso que Paulo usa essa abordagem, inclusive, em 1 Tessalonicenses 4,13, daqueles que ficavam tristes quando alguém morria, porque não tinha esperança. Aí Paulo diz: não, mas nós temos esperança, que aqueles que dormem retornarão com ele também. O texto diz isso. Vamos continuar então. O versículo 23. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, viu ao longe quem? O pai Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse porém Abraão: Filho, lembra-te. Quando eu chego para ti, Jades, falo assim: Jades, tu lembra? Pegou? Quer dizer que ele estava no inferno, ele ergueu os olhos, e Abraão ainda falou assim: lembra de quando tu estava na terra? E aí, pastor Albi, está consciente ou não está? E outra coisa que acontece, ele fala com o pai Abraão pedindo para Lázaro molhar a ponta do dedo e colocar na língua dele para refrescar, porque ele está sentindo o quê? Tormento. O texto está claro. A gente não precisa nem aqui fazer alegoria não, fazer explicações. Só ler o texto você já entende tudo. O texto já diz tudo. E diz assim: lembra-te, no versículo 25, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males, e agora este é consolado e tu atormentado. Além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, o abismo que eu falei, entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Olha o que esse texto está dizendo, irmãos. Olha o que esse texto está dizendo. Quem está no consolo não pode ir para quem está no tormento, e nem no tormento para o consolo. Então acaba com essa história de que morto pode falar com quem está aqui na terra. Vamos para mais um texto? Vamos lá. Versículo 27. Disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai. Ele fala o nome do pai dele, que ele não fala o nome do pai, ele fala a casa de meu pai, né? Que o mandes a casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos. Irmãos, se isso não for memória ativa e lúcida, eu não sei o que é isso, porque ele se lembra dos 5 irmãos dele. Aí ele fala assim: para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Aí ele refuta, né? Dizendo: e disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ão. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e os profetas, ou seja, as escrituras, o que foi pregado, a lei, tudo que foi ensinado, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Quem entendeu? Diga glória a Deus. Agora eu quero que você abra sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 6. Você vai deixar aberta a sua Bíblia aí, nesse versículo. Olha só, o texto que nós acabamos de ler é um texto que deixa claro que após a morte, uma pessoa que morreu sem crer em Cristo, na pregação do Evangelho,
viveu essa vida como um rico, de forma louca, regalada, ou até foi um pobrezinho humilde, mas não queria saber de Jesus. A Bíblia está falando que se morreu sem Cristo, vai sim para um lugar de tormento. É o que a Bíblia está dizendo. Não tem, irmão, esse negócio de que eu sou bonzinho, não. Porque eu já vi pessoas dizendo assim: eu não mereço ir para o inferno, sabe por quê? Porque eu ajudo os pobres, eu sou uma pessoa boa. Ei, querido, não adianta ser bom ajudar pobre, não. Isso aí você pode fazer, não tem problema nenhum. Mas a salvação é através de Jesus, não é através do que você faz. É somente Jesus que tem poder de salvar, nos libertar, nos transformar e mudar a nossa história. Só Jesus. E o texto está dizendo aqui que ele não pode ter contato com quem está na terra, porque ele diz assim: ó, manda que vá até os meus 5 irmãos. Isso demonstra que ele tinha contato com quem estava na terra. Isso demonstra que essa ideia do espiritismo não bate, né? Pelo menos não com a Bíblia. Bate com a Bíblia deles, o que eles tiver lá de teoria, mas com a Bíblia, com a sã doutrina, não bate. E a gente vai pelo que a Bíblia diz. Amém? Quem entendeu isso? Você que está em casa, você precisa de Jesus. Não enfraqueça na fé. Fique forte, sabe por quê? Porque a coroa da vida eterna está reservada para você. Essa é a nossa esperança, de que um dia nós iremos morrer sim, mas iremos ressuscitar na volta do Filho de Deus. Essa é a nossa esperança. Queridos, eu acho interessante que escatologia está na Bíblia inteira. 37%, pastor Albino, da Bíblia fala de escatologia. A cada 30 versículos, um fala de escatologia. Por quê? Porque a gente não pode ver a nossa vida só ligada nas coisas da terra, ligada só no que a gente vê aqui na terra, querendo apenas desfrutar do que nós vivemos aqui, precisamos estar aqui, temos que comer, beber, precisamos de um bom emprego, precisamos conviver aqui e batalhar para viver bem aqui, se você puder. Mas um dia tudo isso aqui vai acabar, porque isso aqui é transitório. Isso é transitório, isso vai acabar. O nosso destino não é viver eternamente aqui na terra, apenas defecando, comendo, trabalhando. A nossa eternidade é com o Senhor, para todos sempre, com um corpo glorificado. E a Bíblia fala que Paulo ainda diz assim, que o nosso corpo glorificado será semelhante ao corpo da sua glória. Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Agora vá para o texto de Apocalipse 6:9. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Para onde vai aqueles que morrem com Cristo? Vai para um descanso? Mas Jane, se tu está falando que a pessoa morre e vai estar com o Senhor, por que a Bíblia fala que a pessoa morre então? Que morte é essa? A Bíblia não fala? Depois da morte segue seu juízo, amém. Mas e a pessoa tipo morre, acabou a vida dela? Queridos, quando a gente estuda essa matéria, tem uma regrinha que a gente aprende chamada eufemismo. Eufemismo é uma palavra que a gente usa para falar que essa morte não é a morte do espírito e da alma, é a morte do nosso corpo, é a morte dessa matéria aqui. Porque o teu espírito e a tua alma, eles nunca vão morrer. Eles não morrem. E a prova é que o rico morreu, foi para o lugar de tormento e ele estava consciente de tudo que estava acontecendo. Sentindo tormento, lembrando dos seus irmãos, ergueu os olhos, falou, pediu para colocar a gota na língua dele porque ele estava sentindo tormento. Isso é lucidez. E se isso acontece com o ímpio, então o que acontece com o santo? Com o cristão, com você, comigo? Vamos para Apocalipse. Diz assim, Apocalipse 6, verso 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor de quê? Da palavra de Deus. E por amor do testemunho que deram. Primeiro ele viu. Agora vamos para o próximo versículo. E clamavam com grande voz. Aí eu faço uma pergunta para vocês agora. A gente, quando está estudando a Bíblia, tem uma regra da hermenêutica que a gente pergunta para o texto e o texto te responde. Vamos perguntar para o texto então? Vamos lá. O texto diz lá no verso 9 que João viu as almas que foram mortas abaixo do altar.
Aí o verso 10 diz assim, ó: e clamavam com grande voz. Aí eu pergunto, quem clamava? Vamos perguntar por texto, quem clamava? Quem clamava? As almas que estavam abaixo do trono de Deus. Se clama, é porque está vivo. Eu nunca vi um morto clamar. Se clama é porque está vivo. E olha o texto dizendo: e clamavam com grande voz. Renilson, não era só clamava, era clamavam com grande voz. Aí o texto continua dizendo, até quando? Isso aqui já é eles falando abaixo do trono de Deus e João vendo. Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E o verso 11 complementa dizendo: e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos. Olha só o que o texto está dizendo: até que se completasse o número dos seus conservos irmãos, que ainda iriam morrer na grande tribulação, assim como eles morreram também. O que é que o texto está dizendo, pastor? Que essas pessoas morreram por amor da palavra de Deus. João está vendo eles abaixo do trono de Deus, e eles estão clamando com grande voz. E olha o detalhe do texto aí no verso 11. A Bíblia fala, no verso 10, a Bíblia fala que eles falam assim: até quando, ó verdadeiro santo, não julgas e vingas o nosso sangue? Eles se lembraram de que forma que eles morreram. Eles estão dizendo assim: até quando não julgas o nosso sangue? Por quê? Esse período aqui da grande tribulação, do quinto selo, ainda vai se abrir as 7 trombetas. Ainda vai tocar as 7 trombetas e as 7 taças também. Então por isso que Deus está falando para eles: aguarda um pouco mais, cobre ele com vestes. Por quê? Porque ainda tem um período ainda de grande tribulação, onde muitas pessoas ainda vão ser salvas. Está dizendo aqui nesse texto, nesse mesmo contexto. Ele fala, a Bíblia fala que veste ele com vestes brancas e fala: espere um pouquinho, com as minhas palavras, né? Porque ainda tem muitos conservos que irão morrer por amor do meu nome. Muitas pessoas ainda serão salvas. Esse contexto está querendo dizer. Vamos para Apocalipse capítulo 7 agora. E esse texto aqui é mais claro ainda. Apocalipse 7:9 diz assim: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono de Deus. Estavam diante de quê? Diante do trono, perante o Cordeiro. E diz assim, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Aí o verso 10 diz o que eles estavam fazendo. O que estavam fazendo? E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Aí o verso 12 diz, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus, para todo sempre, amém. Um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão com vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu lhes disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes, branquearam no sangue do Cordeiro. Aí diz aqui, por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Eles morreram na terra por amor a Jesus, foram para um ambiente de glória no céu. E a Bíblia fala que diante do trono de Deus eles estão servindo a Deus, servindo. Não está morto, está servindo a Deus. Agora, por que eu dei esse arrudeio todo aqui? Eu vou falar sobre algumas verdades agora. A primeira verdade sobre essa parábola é que quem morre com Cristo vai direto para o paraíso, abaixo do trono de Deus, desfrutar da glória
do Senhor. É por isso que Paulo fala na bendita esperança. Os gregos não acreditavam nisso. Se você for ler 1 Coríntios capítulo 15, você vai ver Paulo falando da ressurreição. Aí tu lê o capítulo e tu não entende nada que Paulo está falando, para começar. Porque você tem que pegar o contexto do capítulo. Por que Paulo está dizendo aquilo? Por exemplo, se eu estiver lá no futebol, eu pegar a bola e tacar entre as pernas do Giovanni, passar aqui, que eu acho muito difícil, um jogador, com certeza vai ter uma reação, né? Ele vai vir para cima de mim e fazer um drible, por quê? Porque toda ação tem uma reação. Tem ou não tem? Tem ou não tem, queridos? Toda ação tem uma reação. Eu fui dar esse exemplo, até esqueci o fio da meada que eu ia falar. Eu sou assim, eu falo as coisas, eu dou um exemplo, quando eu vou pro começo eu não lembro o que eu estava falando. Quem lembra do que eu estava falando? Lembra não? Fui dar esse exemplo por algum motivo. Ah, sim, exatamente. O capítulo 15 de Coríntios. Tem um motivo dele fazer isso comigo. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 15, você vê Paulo falando de ressurreição. Tem um motivo porque ele está falando aquilo. Ele não está falando em vão. De repente, do nada dá vontade de falar. Não. É porque tinha uma teoria naquela época grega que estava dentro da cidade de Corinto, que eles não acreditavam na ressurreição. Eles acreditavam que a pessoa morria e ela ficava vagando no céu como uma alma. Mas eles não acreditavam que havia ressurreição. Aí é quando Paulo entra com o poder do evangelho e fala assim: olha, a ressurreição sim. E eu digo mais, nós iremos ressuscitar com Cristo. E ele prega contra essa falsa doutrina e fala a verdadeira doutrina de Cristo, de que nós iremos morrer, iremos ressuscitar com o Senhor. E ele fala assim: aonde está, ó morte, o teu poder? Aonde está, ó morte, a tua vitória? Porque assim como Jesus, e ele fala ainda, usando o exemplo de Jesus, dizendo assim: olha, Jesus é a primeira dos mortos. Ele foi o primeiro que ressuscitou. E sendo assim, ele é o primeiro a ressuscitar, após vai ressuscitar a igreja também. Todos aqueles que morreram na esperança do Senhor ressuscitarão também com ele. Então Paulo está batendo de frente com o quê? Com um ensinamento grego que não acreditava na ressurreição. E se eu não acredito na ressurreição, no mesmo capítulo 15, Paulo diz assim: se não há ressurreição, de que adianta a minha fé então? Ele fala: por que a gente está pregando então? Agora com as minhas palavras, o que a gente está fazendo aqui na igreja? Cultuando quem, se Cristo não ressuscitou? Não tem sentido. Paulo diz isso, né, Derivaldo? Paulo diz assim: não tem sentido a nossa fé. Ele fala assim. Aí ele fala: mas se Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar com ele e teremos um corpo semelhante ao corpo da sua glória. Amém? A segunda verdade: quem morre sem Cristo vai para o Hades sofrer os primeiros tormentos iniciais. Irmãos, às vezes a gente quer tapar o sol com uma peneira, mas não dá para tapar não. Fica uns buraquinhos, não dá para ver o sol. Não dá pra gente ficar com essa ideia de amorzinho pra lá, que Deus é amor, Deus é amor, mas morre, filho da mãe, sem Jesus. Morre, meu irmão, sem Jesus. Morre sem crer em Jesus para você ver o que vai acontecer. Não quero ver não. É por isso que a igreja ainda está aqui, queridos. É por isso que a igreja tem uma missão de pregar o evangelho para evitar que essas pessoas morram sem Jesus e vá para esse lugar de tormenta onde nunca mais elas poderão sair de lá. É por isso que nós temos que anunciar o evangelho. Todo dia tem gente morrendo. Faz uma pesquisa aí, em 1 minuto, quantas pessoas morrem no mundo? E sem Cristo. Vai para o lugar de tormento e nunca mais vai poder sair de lá. No dia do juízo final, que é o grande trono branco, que é o último juízo, onde todos os ímpios vão ressuscitar e receber seu castigo eterno, eles vão ressuscitar também e receber o castigo eterno. Porque Deus não é injusto de colocar ninguém no inferno sem a pessoa saber por que ela está indo. A terceira verdade: a única forma de não ir para o tormento é receber a mensagem do evangelho. Receba a mensagem do evangelho, que esse é o único caminho. Não existe outro caminho. Não existe esse negócio de ser bonzinho, de ser legal, eu sou uma pessoa boa. É só a mensagem do evangelho que salva, que liberta e que transforma. É só através de Jesus que eu alcanço a salvação. A quarta verdade: quem está no tormento de forma alguma tem como se comunicar com quem está
na terra, e muito menos sair de lá. Na terra falei isso. E os que estão na glória com Cristo também não tem como sair de lá da glória. Uma pessoa me perguntou: Janes, tem possibilidade de uma pessoa que eu amava muito, a pessoa morreu, foi para o céu, e ela vê a gente aqui na terra? Não, não tem. Por que eu digo isso? Porque não tem nenhum texto na Bíblia que dê essa ideia de que isso possa acontecer. Eu sempre digo isso lá no grupo de estudo. A gente só fala até onde a Bíblia fala. A Bíblia se calou dali para ali, eu me calo também. A Bíblia falou, eu falo. A Bíblia se calou, eu me calo. Porque a gente só fala o que a Bíblia diz. Amém? Então a Bíblia não fala que há essa possibilidade de quem está no céu se comunicar com quem está na terra. Uma pessoa que morreu com Cristo. Não tem. Na Bíblia não tem nada. Então se não tem, eu não posso falar nada. Mas eu acredito que não. Amém? A quinta verdade: quem está no tormento tem consciência. Tem e vai saber por que está lá. E quem está no céu também tem consciência. 6. Quando morremos, quem morre é o corpo e o espírito, e a alma não morre. Agora eu pergunto para você: quem tinha dúvida sobre tudo isso que eu falei aqui? Quantas pessoas têm dúvidas? Ei, querido, quando eu falo sobre essas coisas aqui, eu fico pensando em uma coisa, pastor. A gente está tendo esperança em alguém que é verdadeiro e justo. A nossa bendita esperança em Jesus não será decepcionada. A nossa fidelidade, não haverá decepção, porque eu fui fiel a Ele. Eu estou crendo em alguém que tem poder para tirar o meu corpo da sepultura e transformar esse corpo de humilhação para um corpo de glória. E que corpo de glória é esse? Eu queria ter tempo para falar. Aí eu poderia falar aqui sobre o corpo glorificado. Mas algumas características. O corpo glorificado, a Bíblia fala lá em Coríntios capítulo 15, que o corpo corrupto, né, vai se transformar em incorruptibilidade. Aí você interpreta essa palavra, é simples. Você precisa comer para sobreviver? Precisa? Com um corpo glorificado você vai precisar comer? Não. Você precisa beber? Porque senão desidrata. Com um corpo glorificado, um corpo incorruptível, vai ter necessidade de beber água? Só se você quiser. Jesus comeu, Jesus bebeu para mostrar que Ele ressuscitou, não porque Ele precisava. Outra coisa, o nosso corpo não vai ter limitação. E quando a gente chega em casa de um dia de trabalho assim cansativo, você pensa: eu quero me deitar, descansar, essas pernas. Com um corpo glorificado isso não vai existir, pastor Bi. A gente não vai saber o que é esse negócio de deitar, sentir cansaço, sentir sono. É um corpo cheio de poder, de autoridade. Esse é o corpo que a Bíblia fala que a gente vai receber do Senhor. Lembra de Romanos capítulo 12 que fala: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vai chegar um dia que o nosso corpo glorificado vai estar totalmente alinhado com os propósitos de Deus. Não vai ter mais esse negócio de restaurar a mente, não. A mente já vai ser a mente de Cristo. A gente já vai ter conexão direta com Ele, entender tudo perfeitamente, sem precisar que ninguém ensine nada. Essas são as características de um corpo glorificado. E esse corpo glorificado é um corpo maravilhoso, porque é um corpo que nós vamos servir ao Senhor através desse corpo. Amém? Quem entendeu isso? Viu, queridos? Se a gente ficar nessa vida só pensando no hoje, no agora, só em comer, beber, desculpa a palavra, defecar, trabalhar, ter menino, conquistar horrores, construir uma casa, tudo isso é muito bom e a gente pode fazer isso, não tem problema nenhum. Mas sempre pense que você não é dessa terra e tudo que você está fazendo vai ficar, porque é transitório. O que você verdadeiramente vai ser ainda será revelado através da pessoa de Jesus Cristo na ocasião do arrebatamento. Aleluia! Aleluia! Aleluia, amados! Que bênção, que maravilha, que regozijo é crer no nosso Deus, porque Ele é fiel. Amém? Então vamos ficar de pé.